Fala galera do Los Borrachos, estamos aqui para comentar e analisar o pós-jogo da derrota da seleção brasileira aí pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O Brasil perdeu para Camarões por 1-0, um gol ali nos acréscimos, finalzinho de jogo, né? E nós tivemos aí o Brasil hoje repleto de reservas, praticamente o time inteiro reserva, né? Levando em consideração que alguns jogaram a segunda rodada por questão de lesão, né? Mas são considerados reserva. O Brasil optou por essa escalação, né? E não conseguiu vencer. Até criou oportunidades, mas foi castigado no fim aí com um gol aí de Camarões. Estou aqui junto com o Fabião, camisa pesada, para fazer essa análise do jogo, que tem bastante coisa para se falar, né, Fábio? É bastante. Um time alternativo, opções que pode ser usado ou que não pode ser, forma de jogar, né? E alguns assuntos aí que a gente pode puxar durante a conversa. É verdade, Marlos. Boa noite a todos aí. O Brasil, na minha concepção, o Brasil fez uma boa partida, né? Me lembrou muito aquele time que tem que envolve o outro, mas erra muito nas finalizações. Eu assim, nesse jogo de hoje, Marlos, eu achei assim que, por exemplo, tem jogadores que têm condição de brigarem pela titularidade e tem jogadores que realmente não deveriam ser convocados. Entendeu? Tem jogadores que aí é onde que a gente percebe a diferença do treinador estrangeiro com o treinador brasileiro, que é a insistência naquele jogador, entendeu? A insistência naquilo que não dá, né? Nós tivemos o nosso exemplo do nosso treinador que insistiu num jogador e quase morreu com ele abraçado na Copa na Sul-Americana. Depois que ele mudou, as coisas mudaram-se um pouco. Aí eu vejo que o Tite tem o treinador brasileiro em si, ele tem algumas características e ele sempre preza por aquele jogador que foi com ele sempre. Pois é. Isso daí é normal, né? Tem o Igor Gomes deles lá, né? Tem uns Tem três vários lá. jogadores. E hoje a braçadeira tava né? Tava na altura aqui da camiseta, não Vamos tava falar no bastante punho, disso aí. né? Hoje a braçadeira estava ali, né? Tava no lugar que deveria estar. Fabião, hoje teve na convocação inicial teve algumas polêmicas, algumas, e dentro dela, acho que tomou bastante proporção, foi a questão do Gabigol não ter sido convocado e levar um Martinelli. Né? Pouco se sabia sobre o Martinelli. Quem acompanha lá está vendo que esse ano o Arsenal faz uma campanha muito boa e ele é um grande nome lá. Então eu queria que você avaliasse, porque o Gabigol teve oportunidades. E Sim. nas oportunidades que ele teve não foi nada expressivo na seleção brasileira. Ele faz um bom trabalho no Flamengo, mas na seleção não foi expressivo. Queria que você avaliasse hoje o desempenho do Martinelli e fizesse comparativo, se realmente justificou essa convocação ou não. Vamos lá, Marlos. Acho que sim. Eu, particularmente, eu sou. Eu não assisto muito o campeonato inglês, eu só assisto os jogos grandes. É lógico que ele joga no Arsenal, um time grande. E assim, Marlos, ele é um dos jogadores que, na minha opinião, pode brigar pela titularidade. Né? Hoje ele jogou livre, ele não teve medo da bola. É interessante, Marlos, que você percebe o seguinte: é a mesma coisa do jogador quando sai de um time pequeno e ele vai jogar num time grande, tipo assim, que nem o São Paulo. Tem alguns que se escondem. Sim, E ele não a se camisa escondeu. acende, A cara. camisa pesa. Então ele escondeu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Aquele Rafinha, infelizmente, é visível. Só no semblante dele você percebe. Ele está apavorado. Tá Ele sentindo tá a Copa do sentindo, Mundo. tá sentindo o peso da Copa do Mundo, o peso que é usar a camisa do Brasil, pentacampeão mundial. E assim, o Martinelli é um dos jogadores que jogou muito bem hoje, apesar que é aquilo, Marlos, erra muito nas sinalizações, escolhe sempre a jogada, assim, talvez se fosse mais efetivo, e daí eu quero depois chegar numa parte que eu acho que falta nessa seleção, né? Para mim falta aquela malandragem, a malandragem de um Romário, aquela malandragem brasileira, até a malandragem do próprio Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho. Acho que falta muito para essa seleção para completar, entendeu? Porque se você for olhar, o Brasil tem excelentes jogadores em todas as posições. Tá certo. E a outra também que gerou muita polêmica, questão do Daniel Alves, até a gente brincou aqui, né? Braçadeira hoje não estava no punho, né? Porque esse é o time que ele torce, né? A seleção brasileira é o time dele, né? Ele não tem clube, ele tem a seleção brasileira como time que ele torce. Então ele levou a sério. O que você achou da atuação do Daniel Alves? Justificou por quê? A seleção teve um lateral direito e um zagueiro que joga de lateral, que é o Militão improvisado. Ou seja, no último jogo o Tite optou pelo zagueiro e não pelo lateral de ofício. Hoje ele deu uma oportunidade, né? Hoje ele poupou o time inteiro. E aí eu queria que você fizesse análise. Justificou também ou não? Vamos lá, Marlos. Eu vejo duas partes dessa do Daniel Alves. Para mim, eu não convocaria o Daniel Alves, apesar de, vamos supor, ele não fez uma má partida, tá?
O Daniel Alves, do meio para frente, no jogo, você viu que erra poucos passes, sabe sair com a bola, tem a noção, tem a liderança. Apesar de eu odiar ele, é a pessoa que é mais asquerosa que eu vejo na vida. É um asqueroso, é um desgraçado, olha, é tudo de ruim. Mas a gente tem que ser sincero. Para mim, ele jogou muito bem o jogo, mas defensivamente, você viu, Marlos, no primeiro tempo, as jogadas do Camarões era tudo do lado direito. É tudo um dois e outra coisa. Os negão passava o carro. Atropelava, entendeu? Ele assim. Então, Marlos, você percebe que hoje, o treinador hoje, ele precisa fazer essa opção do jogador físico, né? Eu vou caracterizar a questão até do Alex Telles. Eu estava observando, o Alex Telles não deve jogar mais, se machucou. O Alex Telles parece que já tem várias, entendeu, contusões, entendeu, desse jeito. Então, tipo, é um jogador de vidro. Então você não pode arriscar numa. Você tem que procurar, por mais que o outro seja melhor que o outro, mas tecnicamente, mas, por exemplo, no lado físico, você viu que Camarões, os caras têm uma força física assim. É um time que tem condicionamento físico muito bom, né? Pelo amor de Deus. Eles jogam, vamos lá, são jogadores que têm condicionamento físico bom e essa Copa no Catar, ela tá exigindo condicionamento, porque o calor lá é grande. Então, assim, eles... E o Brasil tem jogado às 4 horas, né? Que é já de noite. Exatamente, mas mesmo assim, lá o calor é excessivo. Não seria do Daniel Alves essa malandragem? Poderia ser, ele é um jogador experiente, né? Sim, Marlos, eu até acho, mas eu acho assim que ele não é esse cara assim, Marlos. Ele não tem esse tipo de. Ele não tem, por exemplo, ele não tem uma malandragem. A malandragem dele é aquela que, sabe, de fazer aquelas micagens, de fazer esse tipo de coisa, não. Eu não acredito que ele seja esse cara para se fazer isso. Talvez pela idade e por tudo que ele ganhou na carreira, que ele sempre fala isso, né? Ele deveria ser esse cara, mas eu acho que ele não é não, Marlos. Eu, sinceramente, Marlos, eu acho que ele jogou bem o jogo, mas eu não convocaria ele, entendeu? Exatamente pela idade dele, e acho assim que o tempo dele já passou. Para segunda-feira, talvez não tenhamos o lateral direito titular disponível para o jogo. Militão ou Daniel Alves? Marlos, aí é igual aquilo, né? Acho que se eu fosse com o Militão, Marlos, porque o Militão aí ele fica mais, né? O Militão é aquele. O Brasil, mais um zagueiro pela direita. Vamos fazer umas comparações. O primeiro jogo, o Brasil jogou muito bem. Na minha opinião, um jogo assim, de você falar, ó, pintou o campeão. No segundo jogo já caiu uma forma de uma realidade. E, por exemplo, no segundo jogo eu achei que o Brasil ficou travado exatamente porque os laterais não avançam. Os laterais nossos, esses dois laterais aí, eles são laterais que eles bicam mais. E o Militão ficou no lugar do Danilo, que se machucou. Se, por exemplo, de repente ele partir para um 3 zagueiro e colocar de repente 2 alas ali, eu acho que funcionaria bem também. Mas entre o Daniel Alves, que você me perguntou, e o Militão, eu iria no Militão exatamente por tudo que eu falei, a questão da força. Tá certo. Uma coisa que passou, até acho que na transmissão da TV, foi enfatizado um pouco mais, mas o Brasil correu o risco de cair para segundo lugar do grupo. Faltou um golzinho da Suíça, né? Se saísse mais um gol, o Brasil iria enfrentar Portugal ao invés de Coreia do Sul e depois o vencedor do jogo da Espanha, ao invés do vencedor do jogo Japão e Croácia. Ou seja, seria um caminho mais difícil. E eu fiquei pensando nisso. Foi imprudência por esse time inteiro reserva e arriscar mudar para um trajeto mais difícil, ou foi prudência, porque tivemos 3 lesões em 3 rodadas. Tivemos o Neymar, o Danilo e agora tivemos o Alex Telles. Eu confesso que eu não consegui chegar num consenso comigo mesmo. Se é imprudência ou se é prudência isso aí. Bom, exatamente. Essa pergunta tua é boa e eu estava pensando aqui e escutando exatamente sobre isso. Só que você viu, Marcos, eu vi um comentarista da 97 dizendo o seguinte, que nunca teve um jogo tão perto do outro, que é esse jogo do terceiro jogo da fase de grupo com o primeiro jogo das oitavas de final. É surreal, os caras vão jogar daqui a 48 horas, entendeu? E daqui 3 dias tá de domingo novo. os caras estão de novo, entendeu? Tudo bem, vamos entrar naquele outro mérito nosso, que o jogador de hoje e tal, tudo. Eu acho, Marcos, eu não faria isso, tá? Se eu fosse o Tite. Mas eu acho que ele, olhando por esse lado que você está dizendo, que eu acho que aí você pensar na frente, porque o Brasil estava classificado. Teoricamente, isso é lógico, né? Teoricamente, aí é onde eu quero chegar na estratégia que eu falo, né? Pô, teoricamente o Brasil iria ficar em primeiro lugar, porque a Suíça iria jogar um jogo pau a pau com a Sérvia, e provavelmente se ela ganhasse, foi o que aconteceu. Não é uma seleção que ia sobrar. Que ia sobrar sobre a outra. Eu até achava que a Sérvia iria ganhar da Suíça. Me surpreendeu a vitória da Suíça. Agora, porém, Marlos, tá 35 minutos do segundo tempo. A necessidade de você atacar só porque a torcida brasileira estava lá,
Meu irmão, aí é onde eu falo que aí você tem que ter uma estratégia. Quem tinha que ganhar, que tinha que vir para cima do Brasil, eram os Camarões, entendeu? Eram os Camarões. Que no segundo tempo veio para cima, deu espaço, o Brasil perdeu N gols. N gols. Eu acho que o Brasil não precisava ter ido como foi e ter tomado o contra-ataque. E os caras fizeram o contra-ataque nas costas do zagueiro que estava jogando de lateral. E aí o cruzamento faltou quem tirar a bola de cabeça? O zagueiro que estava lá. Exatamente. Né? Porque o zagueiro estava de lateral, Exatamente. Né? Fábio, antes de nós ir aqui pro zique lixo da partida, um fato que é raro no futebol, né? Você vê uma expulsão por gol, o cartão amarelo é normal. Mas como o cara já tinha, né? O cara já tinha amarelo, ele foi expulso. Fez o gol e foi expulso, Fábio. Como é que a gente consegue analisar a seguinte questão? Acontece uma falta no meio-campo e o juiz vai lá e faz a advertência verbal. E o cara tira a camisa, gol nos acréscimos, sobre a seleção brasileira, numa Copa do Mundo. Camarões vence Brasil na Copa do Mundo. O cara tirou a camisa, tá expulso. Aí não tem advertência verbal, né? Não tem. É que falta, assim, Marlos, o futebol hoje, Marlos, assim, a gente que é um pouco mais velho, assim, a gente tem saudade do que era antes, daquilo que era antes, porque havia, como se assim, havia o bom senso. Havia o bom senso sobre até as atitudes dos jogadores para que o esporte não se tornasse essa chatice que se tornou hoje, entendeu? Teve jogos aí, jogos da Copa do Mundo que é insuportável, é tipo um campeonato paranaense aqui, nosso aqui que a gente mora aqui, entendeu? São jogos terríveis, assim, jogos muito ruins tecnicamente, taticamente, entendeu? Não tem jogada. E aí, voltando ao que entrando no que você está falando, exatamente isso. Poderia haver o bom senso da própria entidade, que seria a FIFA, em poder, comece a avaliar, entendeu? A questão do cartão. Tu viu numa jogada que o Rafinha, um pouco antes do gol, ele vai e ele ia para dentro ali. O jogador, o jogador do Camarões, ele agarra e se joga em cima do cara. E aí não tem cartão? Entendeu? Ele deu o cartão amarelo, mas ele estava em direção ao gol, de repente, é o que você falou, se pune muitas vezes um negócio tão pequeno como esse, e uma jogada dessa, que você tem relativamente questão do gol, você aplica o mesmo critério, a mesma advertência de uma jogada dessa para uma jogada que tem... uma falta que pode lesionar, pode... Exatamente. Né? Pode ser muito mais agravante. Não vou nem para a questão de impedir o gol, mas você pode lesionar um profissional com isso. Exato. A gente viveu agora, nesse ano aí, provocações de torcida, a torcida como foi Vasco Sport, que gerou uma invasão no campo. Eu acho que são fatos a serem analisados. Você vai comemorar na frente da torcida adversária, no momento que eles estão de cabeça quente, e provoca eles, qualquer gesto, toda reação, pode sim, isso daí ser analisado como um cartão para prevenir esse tipo de coisa. Sim. Agora, tirar a camisa num gol não faz mal para ninguém, né? Não. Camiseta de seleção nem patrocínio tem. Exatamente. Toda ação, Marcos, eu sempre digo o seguinte, né? Nós podemos fazer o que quisermos, né? Sim. Porém, toda ação que fizermos vai ter uma reação. E a gente tem que arcar com as consequências da reação. Não que o juiz esteja errado, porque ele está lá para executar a regra. Sim, só que eu acho que nós estamos questionando aqui a regra. Por exemplo, teve um pênalti anulado da Croácia, e se você for olhar o impedimento que foi dado, ele é milimétrico. Sim. Milimétrico, mas é impedimento, ele executou a regra. Sim. Então são coisas que podem ser debatidas. A própria história do gol do Japão, entendeu? Que você olha de um ângulo, você vê que a bola saiu toda, aí você tem que ver ângulo por cima, porque é por cima que você consegue ver. Então são coisas assim que o futebol ele evoluiu, mas ao mesmo tempo que evoluiu, ele involuiu. Tá certo. Então agora vamos para o nosso quadro polêmico aqui, o Zica e o lixo da partida. E para dar audiência, vamos começar pelo lixo, já que o Brasil perdeu, né? Vamos lá. Lixo da partida, Fábio, para você. Olha, me surpreendeu hoje, né? Pela quantidade de erros, né? Apesar que eu gosto muito de jogador que se expõe mesmo, cara, que erra, mas vai de novo e tal, tudo, né? E tem dois jogadores, eu dei ênfase a esse, porque foi o Bruno Guimarães, porque o Bruno Guimarães está sendo achincalhado na internet, e acho que não deveria, porque é um baita no jogador, joga pra caramba. Mas o lixo, cara, o lixo da partida pra mim é aquele que não fez gol na Copa retrasada, nem na Copa passada e nem nessa Copa. Não tem jeito, o homem não consegue fazer gol, o homem sente o peso da camisa, e se eu sou ele,
eu peço o boné e vou embora. Tá certo. É o Gabriel Jesus. Tá certo. Eu vou fazer uma ênfase aqui antes de fazer o voto, Fábio, pro Fred, porque assim, eu acho que o Fred não é que ele faz uma má partida, é que ele é um jogador que não encaixou. Eu acho assim que a escolha do Tite no segundo jogo, ela não teve coerência. Você perde um Neymar, que é um jogador ofensivo, um atacante, e aí você tem um Everton Ribeiro, que é um cara que pensa o jogo, moendo aqui no futebol brasileiro. Você tem o Rodrigo, que tá jogando bem, tá mostrando, tá fazendo um bom futebol. E aí você opta por um cara, e no primeiro jogo nós jogamos com Casimiro de volante, Paquetá de segundo. Então nós não precisamos de um que marque mais. No fim das contas, o Fred fica perdido. Ele não é aquele jogador que ataca, e também não tem necessidade de marcar, porque o Casimiro dá conta daquele meio campo. Entendeu? Então ele fica perdido. Eu acho que o Fred não é que ele é um mau jogador, é que ele não encaixou na seleção. A função dele não é essa que ele está entrando. Tá? Mas eu vou também de Gabriel Jesus, que recebeu uma bela de uma oportunidade. A seleção do Camarões é fraca, nós sabemos que é fraca, defensivamente é fraca. Tá? E ele não teve oportunidades de gol, não buscou o jogo, não se apresentou para o jogo, foi bem abaixo do que se esperava para ele. Eu acho até que o Fred, o Pedro, deveria ter começado o jogo de titular no lugar dele. Tá bom? Zica da partida, Fabião. Quem que é o destaque positivo aí do jogo? Assim, o Brasil teve, assim, por exemplo, na minha opinião, o goleiro foi muito bem. O goleiro do Brasil foi muito bem. Aquele tal de Brenner eu não tinha visto, um zagueiro seguro, cara feia, não tem, assim, estilo que eu gosto, não tem frescura, né? Eu acho meio campo do Brasil ali hoje que falhou, mas aquele tal de Rodrigo, como joga também, cara. Como joga. Joga a bola, né? O Tite tirou ele, porque provavelmente deve usar ele nas oitavas de finais. Mas eu vou, cara, num jogador que é exatamente isso, cara. O jogador que mais se apresentou pro jogo, entendeu? O jogador que mais se apresentou pro jogo, jogador que era criticado, foi questionado exatamente pelo aquilo que você falou, que foi o Martinelli. Eu achei que o Martinelli jogou uma excelente partida, jogou muito melhor que o Antony. Eu acho que o Antony ele se deslumbra muito fácil, às vezes, com a partida. Ele não é um cara objetivo e sério. Ele tem que meter 2 gols, aí depois ele começa a passar o pé em cima da bola, fazer aquelas frescuras, entendeu? Antes, em primeiro lugar, eu penso dessa forma. Para mim, o Martinelli, Marcos. Isso aí. O Brasil tem 2 pontas titulares para começar o jogo. Se elogia muito que tem 2 reservas que vêm do banco muito bem. E até hoje não tinha sido utilizado o Martinelli. Hoje teve a oportunidade. Acho que o Martinelli passou à frente na fila aí. E sim, merece ser o reserva imediato. Merece receber oportunidades aí quando o Brasil precisa substituir jogadores. Então, Martinelli, o zica da partida. Pessoal, então é isso aí. Com um gol no final, já nos acréscimos de Abubakar, o Camarões venceu o Brasil hoje por 1-0. Nós vamos ficando por aqui. Você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu joinha, participa aí nos comentários. E nos vemos aí segunda-feira em mais um pós-jogo. Um abraço, até mais.